Bom dia a todos. Começou uma nova semana. Deus realmente derrama essa graça sobre cada um de nós. Vamos estar todos louvando a Deus de coração.
Quem é que vai andar no caminho que Deus nos dá, caminho de vitórias? Se nós estamos diante de Deus, nós podemos andar nesse caminho de vitórias. Vamos estar todos indo diante de Deus.
Sejam bem-vindos. Que Deus esteja abençoando ricamente as suas vidas e também as pessoas que estão participando pela internet, dentro do país e no exterior. Que Deus esteja abençoando. Este ano, nós vamos receber muitas bênçãos de Deus e Deus dirige a cada um de nós. Vamos ler a palavra em Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. É realmente a profetização que Deus tem dado. Fala assim, que vai derramar o seu Espírito sobre cada um de nós. No dia de Pentecostes, eles puderam receber realmente o Espírito Santo de Deus. É como se tivesse tido um terremoto, tudo tremeu. E assim eles puderam receber o Espírito Santo de Deus. E Pedro, antes de receber a força de Deus, realmente ele tinha fraqueza, ele tinha medo das pessoas, ele tinha temor. E quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele foi mudado, foi preenchido do Espírito Santo de Deus. E assim ele pôde pregar a palavra sem temer. E muitas pessoas foram tocadas e foram salvas. E assim puderam ver uma coisa diferente de antes. É claro que ele sentia fraqueza, mas quando ele recebeu a força do Espírito, ele foi preenchido. E assim 3.000 pessoas foram salvas. E ele pôde pregar palavras sem medo e prosseguir sem temer. Estava totalmente diferente antes, pois ele recebeu a força do Espírito. Realmente uma grande mudança que houve. É claro que ele sentia fraqueza, ele tinha medo, mas ele pôde realmente falar sem medo e pregar a palavra, e 3.000 pessoas foram salvas. Essa é a diferença. O que é diferente? Onde está a diferença? É a força. É o poder de Deus, o poder do Espírito. E que o meu Espírito derramarei sobre todas as pessoas. Essa força vem de cima. E realmente, quando nós somos preenchidos, isso transborda. E realmente ele ser mudado. Pedro que temia as pessoas, mas quando ele recebeu o poder do Espírito e foi preenchido, e ele pôde realmente receber a força de Deus para poder dirigir as pessoas, para levar a palavra. E assim pode prosseguir. E diz assim, nos últimos dias acontecerá que o meu Espírito derramarei sobre todo o povo. No dia de Pentecostes também, nos últimos dias acontecerá, e hoje também. Então, desde a primeira chuva até a última, a Bíblia nos diz, derramarei o meu Espírito sobre vós. Ele estará realmente nos dando poder, nos fortalecendo. Temos nosso trabalho da igreja. Tem muitas pessoas que necessitam de receber a força, pois a Bíblia nos diz assim que Deus ele pode nos dar essa força.
Se você sente hoje que precisa de forças até para o seu trabalho de evangelização, na sua vida cotidiana, às vezes você está sentindo fraqueza todos os dias, então eu preciso, para receber a bênção de Deus, eu preciso desse poder, dessa força. Assim, falando a palavra, falando de Jesus, Deus ele nos dá sabedoria. É preciso realmente da sabedoria de Deus. E aqueles que necessitam, Deus realmente derrama o seu poder, a sua força. Nosso trabalho, nossa vida cotidiana, Deus ele quer realmente nos agraciar. Se nós precisamos nós possamos ir diante de Deus, porque o Espírito de Deus estará em nossas vidas, estará nos fortalecendo. Então, pode ser falado de várias maneiras, assim, é realmente um poder puro e realmente que nos purifica, nos liberta das coisas da carne. Ele realmente nos diz assim que estará nos dando força. Às vezes você pensa assim, eu não tenho recebido a graça, a bênção de Deus, porque tudo que eu faço não dá certo. Então, tem pessoa aqui que fala assim que tudo que eu fazia quebrava. Tudo que eu ponhava a mão, quebrava. Então, tinha pessoas que falavam assim, você quebra tudo, hein, quebrador, destruidor. Mas tudo que eu faço não dá certo. Então, a pessoa que não tem bênção vai receber a bênção. Pelo poder de Deus. Você será dentro da graça de Deus. E esse poder, essa força nos traz para receber a bênção de Deus. Uma vida de bênção. Uma vida agraciada. E realmente, às vezes, nós não enxergamos as bênçãos de Deus, mas Deus ele faz enxergar. Nós podemos ser despertados. Realmente, esse poder, essa força de Deus é maravilhosa. E nós poderemos ser preenchidos. Isso é maravilhoso. E Deus diz assim, que o meu Espírito seja derramado sobre todos vocês. O que acontece quando nós recebemos a força? Assim como nós vemos na passagem sobre os discípulos, eles puderam pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho sem temer. E assim eles puderam receber o poder de Deus, a força de Deus. E o trabalho feito depois de ter recebido a força é realmente bem diferente. E antes, as pessoas que não ouviam a Deus realmente foram preenchidas da graça de Deus. E assim puderam receber a palavra. E assim as pessoas puderam ser mudadas. Realmente essa força, esse poder. Se você precisa da força de Deus, Deus diz assim que nos dará a bênção, nos derramará a sua bênção sobre nossas vidas quando nós precisamos, quando nós queremos. O que aconteceu na Bíblia diz assim que as pessoas que ouviram a palavra realmente foram salvos. O que aconteceu? Então, às vezes nós pensamos assim, são pessoas assim normais, mas discípulos, mas Deus tem dado inteligência e sabedoria, puderam pregar a palavra de Deus. Deus tem dado poder. Então nós podemos ver o que tem acontecido no coração das pessoas. As pessoas têm realmente reconhecido que o coração é sujo, cheio de pecados e foram tiradas a venda dos olhos.
E tem reconhecido o quanto fui tolo. E realmente foi esclarecido os pecados, eles puderam enxergar. E realmente houve uma grande mudança. Ele reconheceu a sua tolice, sabia que não podia continuar dessa maneira, mas aí também pensou que precisa de Jesus, e assim puderam ser mudados, puderam ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Começou uma nova vida. Não só se espantaram, mas a alegria tem transbordado o coração. E realmente, que não se contentava de tanta alegria. Então, às vezes vocês têm recebido muita alegria na sua vida. Eu me casei, nasceu filho, ganhei na loteria. Estou rindo, rindo, que não paro de rir, sorrir. Ou falar assim, na minha vida não tem nada. Eu nunca tive preenchido de alegria. Ou você teve um pouco? Os discípulos estavam muito felizes e a alegria realmente transbordava dos seus corações. Eles ficaram tão felizes que tiveram que falar para outras pessoas. É realmente uma fé firme. Puderam estar com as raízes fincadas. E assim saíram da boca deles louvores, dar testemunho de Jesus. E puderam dizer, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Começaram a louvar, as pessoas começaram a louvar a Deus. E começaram a orar. Eles estiveram em comunhão com Deus. E assim receberam alegria nos seus corações. E começou a viver louvando a Deus, orando. E a vida deles tem mudado muito. Claramente tinha uma grande diferença. Pedro e seus discípulos. Pedro e os discípulos puderam dar um passo à frente e receberam a graça de Deus. Essa força que vem de cima. E puderam realmente dar um passo à frente e receber e dar muitos frutos. Se você se lembrar da sua vida, do ano 2013 até 2013, como você tem vivido? Será que você tem realmente sentido pequeno? Ou tem sentido sede da palavra de Deus? Será que você tem recebido a grande graça de Deus? Como você quer que seja o ano de 2014? Continue da mesma forma que está? Que você possa receber realmente o poder de Deus, possa realmente experimentar. Que Deus faça mudanças. Às vezes espanta com a graça de Deus que Deus nos dá e transborda a alegria e essa fé que nada abala, puderam realmente louvar a Deus. E o estilo de vida também tem mudado. Você quer andar nessa graça de Deus? Se você ouvindo a palavra hoje, você pensa assim, eu preciso da força no meu trabalho. E Deus diz assim que derrama o seu Espírito sobre todas as pessoas, que nós possamos receber o poder, a força de Deus, assim como os discípulos receberam. E assim, no ano de 2014, para o seu trabalho, na sua vida cotidiana, para a visão, metas que você tem, que nós possamos receber a força de Deus. E até 2013 eu tenho preparado muitas coisas. Então, assim como na Bíblia diz assim sobre os ossos que estavam espalhados, se tornaram um só. E assim podemos receber realmente a graça de Deus.
Porque assim como os ossos, assim, separados, se tornaram um só. E assim poderá realmente obter a carne, se tornar um ser vivo e poder receber o sopro da vida. Hoje nós preparamos muitas coisas, então está espalhado tudo, que nós possamos estar indo diante de Deus, pois Deus nos dá a vida e podemos realmente viver. Que nós possamos estar firmes na palavra, que nós possamos estar lembrando que tipo de trabalho nós fizemos. Será que realmente foi muito pequeno? Enquanto você tem dado frutos, como você está? Então as pessoas recebem sempre a força de Deus. E o pastor Billy Graham, ele pôde realmente receber a força de Deus para que as ricas diligências de Deus possam ser derramadas sobre cada vida. Porque ele vai diante de Deus e assim nós podemos ver muitas pessoas indo para o culto e eles puderem receber a força de Deus, porque recebem o poder do Espírito e puderam ir à frente e falar. Como a força que vem de cima, nós podemos receber o sopro da vida. E quando nós vamos diante de Deus, pedimos, Deus nos dê força, Ele nos fortalece. E diz Deus, serei seus testemunhas. E Deus tem trabalhado no coração de muitas pessoas. As pessoas têm recebido força e puder fazer um trabalho fortalecido. Hoje, será que você necessita da força de Deus? Será que você tem recebido a força de Deus? Deus diz que dá o seu Espírito sobre cada um. Se nós queremos receber a graça de Deus, receber preenchimento, possamos ir diante de Deus. Na Bíblia diz assim, que o meu Espírito derramarei sobre todos. Nós fazemos um trabalho espiritual e realmente nós podemos receber o poder de Deus. Sozinhos não conseguimos nada. E Deus diz assim, pelo meu Espírito, derramarei sobre vocês. E às vezes nós não temos nenhuma colheita. Nós soubemos, nós possamos ir diante de Deus. Que possamos receber o poder de Deus. Deus seja realmente abençoando neste ano 2012, 2014. Nós possamos estar orando todos juntos.
力を与え恵みで満たし偉大な主が愛を注いで罪を清める主は偉大な方主は作り主すべての主すべて治める方主は救い主主は癒し主すべての主ただ主を見上げますたとえどんなに弱いものでもたとえどんなに貧しく
主を見上げます主は偉大な方主は作り主すべての主すべて
私たちが弱い時強く Muito obrigada. Quando nós estamos fracos, Deus trabalha. Nós podemos ir diante de Deus, mesmo nas fraquezas. Como você está hoje? Deus, Ele nos fortalece. Esse Deus existe. Vamos estar levando tudo diante de Deus, louvando a Deus de coração. Nossa vida, nosso trabalho, a Bíblia sempre nos dá a resposta. Vamos ler em Mateus, capítulo 6, versículo 31 até 33.
Mateus capítulo 6, aqui diz assim sobre o item de nós sermos felizes. 6:31 até 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comereis, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, quem sabe que necessitais, bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas pessoas se preocupam o que vestir, o que comer, o que beber. Então, está sempre preocupado. Fala assim, eu tenho que viver assim, eu tenho que trabalhar assim. Mas a Bíblia diz assim que o Pai do céu sabe do que nós necessitamos. Então, Deus sabe do que nós necessitamos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia nos fala dessa graça maravilhosa. Então, primeiro nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus vai estar preparando todas essas outras coisas que nós necessitamos. Então, se nós praticarmos, nós podemos experimentar. A Bíblia diz assim, a vida que realmente entrega a Deus, confia a Deus, realmente é maravilhosa. E a Bíblia diz assim, olha os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem, mas o Pai do céu dão de comer a eles. Vocês não são mais importantes que os pássaros. Ele não planta. E realmente Deus, Ele dá o que comer. Ele nos mostra realmente. Vê, os lírios do campo estão no lugar onde as pessoas não veem, mas mesmo que não vejam, estão realmente louvando a Deus, onde quase ninguém vê. Dá um bom perfume e está realmente louvando a Deus e crescendo. O Pai do céu, realmente, Ele dá o que necessita. Na nossa vida, se nós nos preocuparmos, não há fim. Assim, quando que vai ter terremoto? Talvez vai vir hoje. Dá um passo à frente, talvez eu vou ser atropelado. Fala assim, talvez vai ter alguma coisa que vai cair. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu tenho o que comer? Não sei o que tem dentro. Então, se nós nos preocuparmos, não tem fim. Mas a Bíblia nos ensina para nós orarmos antes da refeição, para purificar. Deus estará purificando, porque nós não temos garantias, estamos numa época que não tem garantia de se as comidas estão boas, se estão puras. Se não tem perigo, mas nós devemos orar antes de tomar a refeição. E Deus diz assim, olha os pássaros do céu. Deus dá de comer a eles. Nós não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã. Nós possamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pois todas as outras coisas serão acrescentadas. Hoje, na nossa vida, com quem nós devemos estar contando? Em que nós confiamos? Nós não temos nenhuma garantia em coisas que nós vemos diante dos olhos. E temos, assim, problemas da população, problema dos alimentos.
Vários problemas que, se nós pensarmos, realmente nos deixa o coração pesado. Mas a Bíblia diz assim para nós olharmos os pássaros do céu. Estão os pássaros que estão voando. E Deus realmente nos abençoa quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então tem esse viver, esse modo, e não fazer por si, tentar por si. Se nós falamos que nós vamos fazer, então faça, né? Com as nossas próprias forças. Mas a vida confiada em Deus é realmente uma vida abençoada. E realmente é feliz. Então, uma vida realmente entregue a Deus, realmente é uma vida de alegria. Uma vida confiada em Deus, realmente há bênçãos. E se nós confiamos nesse Deus vivo, realmente, se nós sabemos que é o nosso Pai do céu, realmente nós podemos viver tranquilos. Assim como uma criança, quando está com seus pais, está realmente tranquilo. Nós podemos ver crianças perdidas, chorando. Então, difícil as crianças estar juntas e chorando, né? Mas, porque as crianças estão tranquilas, estão despreocupadas. Mas quando se afasta um pouco dos pais, acaba chorando. Então acaba gritando. E se o Deus vivo é o nosso Pai espiritual, se nós soubermos disso, quanto é maravilhosa a nossa vida, Ele está junto conosco em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer hora, pois Deus diz assim: eu estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos. Então, nós não precisamos ficar preocupados, porque o amanhã, a preocupação de amanhã, não precisamos ficar preocupados pelo dia de amanhã. Preocupação daqui a 10 anos, o que vai acontecer, como vai ser, pois nós devemos confiar em Deus. Nós temos o Pai espiritual, não precisamos ficar preocupados. Assim como crianças pequenas. Se voltar para casa e falar assim: pai, está tudo bem? Será que o senhor vai poder sustentar a casa? E se teve corte, teve assim, corte na fábrica. É claro que o pai vai falar assim: não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar preocupado. E ultimamente o pai está assim meio com o rosto, com a aparência meio ruim. Será que está bem? E ao redor dos olhos está meio escuro, parece panda. Não fica preocupado. Aí fica preocupado e o pai fala assim, claro que o pai vai falar: não precisa se preocupar comigo, né? O nosso Pai do céu, quando Ele está junto conosco, nós não precisamos ficar preocupados. Se as crianças pequenas ficarem preocupadas, assim como criança de primário, é estranho, né? Mas nosso Pai do céu está junto conosco, nós não precisamos ficar preocupados. Então, nós não queremos ter uma vida de preocupação. Então, uma vida entregue a Deus, confiando em Deus, é realmente uma vida maravilhosa. E Ele quer nos dar essa vida maravilhosa a cada um de nós. E uma vida realmente entregue a Deus. É um coração rico, uma vida realmente abençoada. Deus, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Por isso, nós não precisamos ficar preocupados com nada. Porque aquele que está junto conosco é realmente rico e não precisa ficar preocupado com nada. Mas, às vezes, ouvindo a conversa, fala assim: em casa não está muito bem, situação financeira, eu vou tentar suportar. Mas o nosso Pai é realmente rico, nós não precisamos ficar preocupados com nada.
心が豊かになってきます。 E realmente nosso coração se 皆さん、 torna 私たち rico は孤独を覚えるとき、 quando nós 私たちの sentimos 人生には solidão. いろんな時があります。 Nós passamos por várias fases em nossas vidas, そして mas Deus, 私たちを Ele いつ sabe も de 助 se けに来て passa く no だ nosso さる。 coração. Ele está sempre 時々 nos 知らない ajudando, こと nos ほど dirigindo. 聖書の御言葉 É で realmente いつも励まされる impressionante. 時がたくさんあります。 Eu recebo muito 毎日読んで consolo, conforto através da palavra de 本 Deus. 当に励ましをその中で受けるのです。 Eu recebo なぜこんなにこ consolo de の Deus. 聖書はピタッと合うように助けをお与えになっているか。 Por que que a Bíblia nos dá 心 a 豊 palavra かな方 certa? が聖書を通していつも教えてくださるので、 Porque いつも答え Deus, 方 Ele で fala através da お答え palavra で a きる。 cada um de 気 nós. の回る人。時々教会でも気の回る男性女性、気の回ら Então, ない na igreja, 気の回らない男性 tem pessoas que 気 sim が立たない percebem, 気が pessoas que não 男性 percebem 女 as 性 coisas, né? 時々じゃなくて毎日のように聞いておりますけど Então, も todos os dias a gente でも pergunta assim no 気が estudo 回る de estudantes missionários, pergunta assim, pessoas que percebem as coisas, そのような pessoas que 皆さん tomam cuidado. この私たちの豊かな主はそういうお方です Esse Deus そ é して天 rico, の父は私たち ele, の ele 必 se 要 importa com cada um de 全部知っておられ nós. る Ele sabe das この nossas 豊かなお necessidades. 方なのです内面的なことについてもさまざまな孤独の時には E 慰めを私たち quando が必要 estamos とす assim る na 時に慰めを solidão, 与え Ele nos dá 寂しい時には consolo, で conforto. も一番近くの友になってくださり E Ele é o nosso 悲しん melhor でいる時 amigo, には está bem 喜び próximo de を nós. そして Na 私たち tristeza, に Ele nos 励 dá ましてくださる alegria. 弱い時には力が E 必要 quando ですが estamos fracos, Ele nos dá 私たち força. にパートナーとなってくださる方が Ele é a nossa 皆 força. さんこういう人生っていうものを歩いてみたいとは思われませんか Você não quer andar nessa vida maravilhosa? そして眉間にしわを寄せながら Ou quer andar conforme sua própria vontade, seu próprio caminho, enrugando a testa? 詰まるところは疲れていきます É claro que nós nos だんだんだんだん cansamos. 遠目にそれが出てきますでも Aparentemente nos mostramos que estamos bem, mas logo realmente 好きというのは nós vamos demonstrar que realmente nós não conseguimos nada sem nós, sem nada sem こ Deus. の日本のさまざまな中にもこの月が実際は太陽の光に照らされて月っていうものは Então a 何か素晴 lua らしい幻想的 é な素晴らし iluminada い何か pelo sol. そういうものに見せてますまあいろんな歌があります出た出た月が Tem músicas assim, falar assim, ah, saiu a なんだこの歌はと lua saiu, não tem で significado も nenhum, 幻 né? 想的な歌もあります Mas tem também 私たちが músicas 共に生きる interessantes. 方が太陽のように Então, 心豊か aquele な que 方 está である junto ので conosco é o 私たちも nosso そのお sol. かげで Ele 心豊かにな dá って luz そして e ele enriquece os 私た nossos ちも同じように corações. 人々 Da に mesma 分かち合う forma, もの nós podemos realmente repartir as bênçãos de Deus, estar coração rico. この塾の運動で差し入れっていうのが加わりますが、 Então, この人は豊かなものを出していきます。 na 私たちはなんか最 igreja, no estudo, tem assim pessoas que trazem as coisas 偶然 assim 昨日 para あ dar. る店に寄ったらこれ300 É, 円の doces, né? っていう大体 Aí tem gente que é rico assim, 分かったのが dá assim, でもある人は um para cada um, né? Ou senão, 皆さん私たち tem の人は gente que compra assim de pacote, que tem bastante num 豊かな私 pacote. たちに与えることがおできになるそ Ou の方 tem gente que compra separado, né? こういう Realmente Deus é 人生を rico 歩きたいとは思われませんか e そして神に信頼した人生っていうのは nós possamos 動かさ confiar れ em ることのない Deus. 人生であるということ Realmente nada nos 皆さん私 abala. たちの人生には晴れの日もあります Nossa vida, é claro que tem 雨の日も dias 風の日も de sol, 雪の日も dias de chuva, dias de neve, vento. でもこの1年 Tempestade. 2014年始まりましたが Começou o ano de 幸せでありたいとも何が 2014. 起こるか分かりません Nós queremos ser felizes, mas nós não sabemos o que vai 私たちの acontecer. 人生にはいろいろあるのです Então, でも nossa vida acontece várias coisas, その中で mas 動かさ neste れること meio, のない神に信頼した人 se 生 nós confiamos それ em は聖書が言 Deus, ってる表 a 現 vida で言いますと entregue a Deus, 岩の上に realmente 自分の nada 家を nos 建てた abala. 賢い人に比べる É ことができます como um homem sabe construir sua casa 雨が降って氷が落ちてその上につけて em も cima de uma rocha. でも Veio a chuva, a その上に建てられ tempestade, ている nada 家は abalou. 雨が降って Mas 氷が落ち a てその vida 上につけると construída na areia, quando vem o vento, a chuva forte, realmente desmoronou. 神と共に歩む人生 E 神に信 a 頼する vida 人 com 生は Deus 岩の上に e a vida entregue a Deus realmente é como um homem sábio construiu a sua casa no alicerce 動 firme, かされることのないびくともし na ない rocha. どのような Realmente 様々な nada 状況の abala. 中に起こっても Em qualquer situação que esteja passando, em qualquer provação que esteja passando, 様々な人生の enfermidade, この最終の realmente 息を引き取る間際でも até o 恐れることの final ない平安の地に nós não tememos, pois estaremos em 息を paz. 最後に引き取るところを Eu 見取った também ことがあ vi ります muitas pessoas que deu o で último も suspiro, 私たちは皆イエス・キリストを知ってます mas
As pessoas que eu vi realmente tinham aceitado a Jesus, deu um suspiro, puderam ir para o reino de Deus. Às vezes tem pessoas que não sabem para onde que vai depois da morte. Fica com medo, fala, não quero morrer. Mas a vida entrega a Deus. Realmente, nada nos abala. Nós podemos estar confiantes que vamos para o reino de Deus. E que tipo de vida você tem levado? Como você tem vivido? Será que você tem tido uma vida de vitórias? Pode dizer assim, realmente eu fui muito feliz. Ou você diz assim, eu fui perdedor, eu fui levado pelas coisas. Mas Deus ele nos dá uma vida de vitórias. O que comer, o que beber, o que vestir. Parem de se preocupar. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Então, pessoas que se preocupam muito acabam ficando assim, muito pão duro. Pessoas ricas, coração rico, acaba realmente repartindo as bênçãos. Nosso viver, quando nós andamos com nosso Deus que é rico, nós podemos realmente ter coração rico. Não ficamos preocupados com o que comer, o que beber, o que vestir. Ficamos assim pensando direto no trabalho, ensinando nas crianças, nos filhos, pensando, preocupado. Ou será que vai dar para me viver? Será que vai dar para sustentar? Então, pessoas vivem dessa forma, fazendo por si com as próprias forças. Mas o Pai do Céu sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Por isso, possamos estar buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos buscar primeiro o reino de Deus. Vamos estar voltando os olhos para Deus e dando um passo à frente. E assim todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa promessa de Deus, Ele estará concedendo todas as coisas que você possa praticar. E assim você vai compreender. A vida entregue a Deus. Realmente uma vida de felicidade. Porque Deus vai concedendo todas as outras coisas. Assim como os pássaros que voam no céu. Assim como os lírios do campo. E realmente Deus nos liberta, nos dá um coração rico. E nada vai nos abalar. Como você tem vivido hoje? Que você possa ter uma vida de bênção, que você possa realmente ser feliz, que você possa recordar da sua vida, como você tem vivido. Eu também tenho vivido com minhas próprias forças, mas eu quero realmente viver a palavra de Deus. Eu quero realmente ser feliz. Que você possa orar após mim em voz alta. Senhor Jesus, eu abro meu coração agora. Que Tu esteja entrando no meu coração. Eu recebo a Jesus Cristo como meu Salvador e creio que esteja dirigindo a minha vida. Senhor, me dê a verdadeira felicidade. Em nome de Jesus que eu faço esta oração. Amém. Senhor Jesus, a cada um que tem orado, em cada coração, que Tu esteja me dando uma vida de bênção. Senhor, eu creio que Tu estarás nos concedendo essa vida de bênção. Abençoa cada um que tem orado nesta hora. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nosso viver, realmente podemos estar vivendo com a palavra de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas.
Nós podemos viver dessa 私 forma. たちが自分でどんなにやってみても Por mais que nós tentemos por nós, é como se estivesse 会話を見出してください realmente 驚くばかりの恵み subindo o に espinhadeiro. まあ恵みの感謝の時を Mas 私たち que possamos viver na vida de graça. 豊かなものとなってください恵みを Possamos 溢れるも estar のと nessa hora なられてくだ ofertando さ a るように Deus. 驚くばかりの恵みなりきこの身の汚れを知れる我に恵みは我が身の恐れを消し任する心を起こさせたり危険をも罠をも避けたるは恵みの御業というほかなし御国に着く朝いよよ高く恵みの御神をたたえまつら私が去るように主イエス様 Senhor Jesus, abençoe ricamente cada vida em especial. Que realmente cada um possa estar tendo a verdadeira felicidade. Possa viver a palavra de Deus. Senhor, Tu realmente nos preenche do Teu poder, das Tuas forças. Cada um possa realmente receber, Senhor Deus, essa força. Poder do Espírito. Senhor, preenche a cada vida, abençoa cada vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. おされが去るように礼拝ありますけど少しだけ案内があります2月の